paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que visualizarem esse vídeo. Que vocês sejam ricamente abençoados por Deus e edificados através da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de, nessa tarde, poder compartilhar com você a palavra de Deus que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5 e versículo 21. Ali você vai encontrar uma história e você vai poder se edificar, porque você vai ver Jesus mudando a vida de duas pessoas. Você vai ver Jesus trazendo esperança para duas pessoas. Você vai ver Jesus curando duas pessoas. Você vai ver o amor do Senhor Jesus sendo ministrado na vida de duas pessoas. A primeira pessoa, diz a palavra de Deus, que outra vez, Jesus entrando no seu barco com os seus discípulos, ele foi para outro lado. E ele sempre falando da palavra, ele sempre trazendo vidas para a verdade. E Jesus, ele se depara com um homem importante, um dos príncipes da sinagoga, por nome Jairo. E diz a palavra de Deus que esse homem importante reconheceu o Senhor Jesus como o único Senhor que poderia ajudá-lo na situação que ele estava enfrentando. A palavra de Deus diz que Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos que estava doente, já à beira da morte. No momento que Jairo, ele se prostra diante de Jesus, ele roga humildemente para que o Senhor Jesus vá com ele até a sua casa curar a sua filha. Olha, eu posso imaginar que Jairo, sendo um homem importante, um homem que tinha condições financeiras muito boas, um homem que com certeza deve ter tentado de tudo para trazer a cura para sua filha. Eu tenho certeza que o dinheiro de Jairo, eu tenho certeza que ele deve ter usado com todos os médicos, com todos os remédios, para que a filha viesse ter saúde. Mas pelo que a palavra diz, Jairo não teve sucesso. Jairo, ele não conseguiu trazer a cura para a sua filha através da sua vida financeira, através do sucesso que ele tinha como um homem importante naquela cidade. E aí diz a palavra de Deus que ele implora, que ele roga para que o Senhor Jesus vá com ele e cure a sua filha. A palavra de Deus diz que Jesus foi com Jairo até a casa de Jairo. Mas veja só o que aconteceu. Ao caminho para a casa de Jairo, caminhando em direção à casa de Jairo, diz a palavra de Deus que no meio do caminho surge uma mulher que tinha uma doença. Já há 12 anos ela padecia de uma hemorragia. Diz a palavra de Deus que o mesmo tempo de vida que a filha de Jairo tinha era o tempo que aquela mulher tinha com aquela enfermidade. E diz a palavra de Deus que naquela época era muito difícil para uma mulher que tivesse nessas condições estar no meio da sociedade. Ou seja, a lei não permitia que essa mulher tocasse em alguém ou que essa mulher ficasse no meio da sociedade. Essa mulher, ela tinha que estar retirada. Ela tinha que estar num local isolada, para que não tivesse contato com ninguém e que não tivesse contato com a sociedade. Porque pela lei, o estado dessa mulher, se ela tocasse em alguém, ou se ela tocasse em Jesus, ela tornaria Jesus impuro. Ela tornaria impuro tudo aquilo que ela tocasse. Então ela era considerada imunda por causa da sua doença. Diz a palavra de Deus que essa mulher, ela tinha recursos como Jairo tinha. Pelo que a palavra de Deus diz, essa mulher tinha dinheiro. Porque a Bíblia diz, lá no versículo 25 do capítulo 5 de Marcos, você vai confirmar o que eu estou te falando. A palavra de Deus diz que essa mulher gastou tudo que ela tinha, que ela rodou na mão de muitos médicos e que ela gastou tudo que possuía em prol da sua saúde. Mas diz a palavra de Deus que ela não conseguiu nada com isso. Diz a palavra de Deus que ela foi de mal a pior. E aí sabe o que acontece?
essa mulher, com certeza, ouviu falar de Jesus. Com certeza ela ouviu algum testemunho que Jesus curava, salvava, libertava. E sabe o que essa mulher fez? Ela se arriscou. Ela correu o risco de ser pega. Ela correu o risco de morrer. Sabe por quê? Porque a lei não lhe dava direito de estar no meio das pessoas por causa da sua doença. E era uma mulher solitária. Era uma mulher que foi abandonada por causa da sua doença. E sabe o que a Bíblia diz? Dentro dessa mulher, ela fez a última tentativa. Ela tentou de tudo e não conseguiu. Então agora ela faz a última tentativa. Quando Jesus passa, que ele sempre passava com uma grande multidão, e quando ela percebe que é Jesus e a multidão passando, porque onde Jesus estava e passava, sempre uma grande multidão o seguia. Então aquela mulher sabia que era Jesus que estava passando. Essa mulher, ela foi por entre a multidão e tocou nas vestes do Senhor Jesus. Porque antes dela tocar, ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu sararei. Essa mulher determinou a cura dela. Essa mulher arriscou a própria vida para ter vida. E sabe o que aconteceu? Na hora que ela tocou, Jesus parou imediatamente. E Jesus disse assim: quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, a multidão te oprime, te aperta e dizes quem te tocou? Todo mundo está te tocando. E Jesus: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Quem me tocou? Aí diz a palavra de Deus que aquela mulher tremendo e com um temor tão grande dentro do seu coração, declarou toda a verdade para Jesus: fui eu que te toquei. Certamente ela deve ter dito: eu te toquei porque eu estava doente, não tinha mais jeito para mim, a medicina me desenganou, gastei tudo que eu tinha para eu ficar curada e eu não consegui. O meu dinheiro não conseguiu me curar, as minhas posses não conseguiu trazer bem nenhum para o meu corpo. E quando eu te toquei, eu fiquei curada. Quando eu te toquei, a virtude veio na minha vida. Quando eu te toquei, a enfermidade que eu tinha eu não tenho mais. A fonte do meu sangue, a hemorragia, ela estancou. Porque de ti saiu virtude. E eu fui curada. E o Senhor Jesus virou para ela e disse assim: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Fica livre desse teu mal. A tua fé te curou. A sua fé te curou. Sabe por quê? Porque antes dela tocar em Jesus, ela já creu no coração dela que ela ia receber. Eu vou tocar nele, mas eu já estou curada. Ela foi com fé, foi com determinação, acreditou no seu milagre. E Jesus a curou. E aí Jesus, finalizando essa cura, chega alguém da casa de Jairo e diz assim: não incomodas mais o mestre não, sua filha acabou de falecer, sua filha acabou de morrer. Enquanto Jesus parou para dar vitória àquela mulher, que há 12 anos, o mesmo tempo que a filha de Jairo tinha, quando Jesus parou para dar vitória a ela, quando Jesus parou para acabar com o sofrimento daquela mulher, a filha de Jairo morre. A filha de Jairo agora morre porque Jesus parou para atender aquela mulher. E aí falam para Jairo: não incomoda mais o mestre não, porque a sua filha morreu. A sua filha morreu, não há mais nada para fazer. Jesus olha para Jairo, ouve aquela notícia, e Jesus diz assim para Jairo: crê somente, Jairo. Jairo, crê somente. Jairo, chegou notícia de derrota. Chegou notícia de derrota para você, Jairo. Mas crê somente. E Jairo creu, mesmo sabendo que a filha estava morta. E Jesus vai agora para a casa de Jairo, depois de abençoar aquela mulher. E Jesus chega na casa de Jairo,
Jesus pergunta por que estão chorando. E o pessoal começa a rir de Jesus. A menina morta, a família triste. E Jesus pergunta por que está chorando? Sabe por que Jesus perguntou? Sabe por quê? Porque Jesus entrou ali para fazer um milagre. Se vocês estão chorando, começa a se alegrar, porque o dono da vida está entrando. E aí Jesus entra e diz assim: a menina não está morta, mas ela dorme. Jesus entrou com seus 2 discípulos, a mãe e o pai da menina, aonde a menina estava, e disse: Talita cumi, que traduzido diz: menina, a ti te digo, levanta. A menina levantou, se assentou na cama e Jesus pediu para dar de comer a menina. Sabe por quê? Porque aonde Jesus chega, o milagre chega também, porque ele é dono do milagre. Jesus mudou o cenário daquela mulher, um cenário de uma mulher solitária, abandonada por causa do seu problema, do seu sofrimento, um cenário triste de derrota. E Jesus mudou o cenário daquela mulher. E por que Jesus não pode mudar o seu? Se Jesus mudou o cenário daquela mulher, ele pode mudar o seu cenário. Jesus, ele deu vida para a filha de Jairo, que havia falecido no caminho da casa de Jairo, indo para curar a menina. Jesus ia na casa de Jairo para curar a menina. Só que Jesus chegou para ressuscitá-la e para que o nome dele fosse glorificado. Eu quero dizer uma coisa para você. Para muitas pessoas que estavam ali na casa de Jairo, para muita gente que estavam ali, a situação da filha de Jairo era o fim para todo mundo ali. Mas para Jesus era apenas o início de um grande milagre que estava prestes a acontecer. E aconteceu, e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe por quê? Porque Jesus falou: Jairo, crê somente. E Jairo creu. Mesmo Jairo sabendo que a filha estava morta. Mesmo Jairo sabendo que já não havia mais nada para se fazer. Ele confiou na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não voltou vazia. Ele recebeu a vitória dele. E você? E você? O que você precisa? Qual é o cenário que você quer que o Senhor mude na sua vida? Qual é o quadro que você precisa que seja mudado na sua vida? Você, como Jairo, como essa mulher, já fez de tudo que estava no seu alcance para sair dessa situação que você se encontra. O conselho que eu quero te dar através dessa palavra é que você creia na palavra do Senhor e que você espere no teu Senhor, que você não gaste mais o que você tem, que você não gaste mais as suas energias físicas naquilo que você sabe que não vai te trazer sucesso nenhum. Eu quero te convidar nessa hora para você clamar o Senhor que fez os céus e a terra, aquele que morreu por você na cruz do Calvário, e que você venha se entregar nas mãos dele nessa tarde. E que a partir desse momento que você se entregar com sinceridade na presença dele, ele vai mudar a tua história. Aquilo que é o fim para todo mundo que está à tua volta, aquilo que parece que está perdido, aquilo que parece que é o fim para muita gente que olha para você, que te acompanha, até mesmo dentro da sua casa, familiares, amigos, vizinhos, que acha que nada vai acontecer na sua vida, que acha que é o fim para você. Jesus manda te dizer nessa tarde que é o início de um grande milagre, que ele está prestes a realizar na sua vida, porque ele é Deus e ele pode. Fica com essa palavra nessa tarde e seja abençoado e abençoada em nome de Jesus.